Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje vamos fazer vela do Dia dos Namorados. Ai, que top, né? Romântico, né, gente? Então, ó, a gente vai repetir, vai fazer um repeteco, na verdade, de uma vela que a gente fez o ano passado. Muita gente pediu pra gente repetir ela aqui, porém, a gente vai repetir sim, mas com uma outra técnica, tá? Então, fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que você vai amar essa técnica nova aqui, que é inovadora, tá? A gente não trouxe aqui ainda não. Então, para você que não conhece esse canal, tá chegando aqui agora, caiu de gaiato, seja muito bem-vindo, tá? Já chega deixando o seu likezão aí para dar aquela força para firma, para a gente chegar para mais pessoas e assim a gente crescer o nosso conteúdo, tá? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, deixa os seus comentários, fala para mim o que você tá achando do canal e eu quero saber se você quer ver alguma vela que não tem aqui, ou um sabonete, ou qualquer outra coisa, receita aí que a gente tenha mais ou menos nessa linhagem, que você quer ver aqui no canal, deixa aí nos comentários que a gente vai providenciar e vai trazer para vocês, tá bom? Então eu quero muito agradecer também o meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui. Eu quero muito agradecer também a Kátia. Kátia, ó, beijão pra você, tá? Muito obrigado, você sempre apoia o nosso canal, tá sempre dando uma força, eu quero muito agradecer, tá bom? Gratidão eterna, tá? Que Deus abençoe e prospere. Quero agradecer também a Baobá Essências, que é o nosso patrocinador e seu também, tá? Se você quer comprar produto lá da Baobá, você tem 5% de desconto. Aqui a gente sempre deixa o cupomzinho aqui pra você ir lá na loja, que agora vai ter uma loja física também, tá? Então na loja, no site ou no WhatsApp. Agora chega de TTT, bora para os materiais que tá top demais. Nós vamos precisar aqui hoje de 200 gramas de cera de coco e soja da Baobá, a C6, tá? Coco e soja. Sônia, eu não tenho a cera de coco e soja, eu não tenho esse tipo de material. Você pode utilizar o material que você tiver, inclusive parafina, tá? Qualquer um que você tiver, tá? Como a gente está fazendo num vasinho, ou seja, num jarrinho, no Nordeste fala jarro e aqui a gente chama de vidrinho, ou lugar chama de vasinho, enfim, no vidro que você tiver. Eu vou utilizar esse vidrinho aqui hoje, ele tem 100 gramas, tá? Então eu tô utilizando 200 gramas porque a gente vai fazer 2, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar 200 gramas para já começar a derreter aqui a nossa cera. Vou colocar numa temperatura bem baixinha enquanto eu falo com vocês. E aí, ó, vou tirar essa C6 daqui. Eu vou utilizar aqui 200 gramas de lavanda francesa, que foi o que a minha cliente escolheu, tá? Então eu vou dividir com vocês essa encomenda. Então ela escolheu 2 velas de lavanda francesa, que foi a opção dela, tá? Então lavanda francesa 20 ml. E aí a gente vai utilizar o nosso becker para medir a nossa essência e esses granulados de coração, muito lindo. Como eu falei para vocês, já é uma receitinha que a gente já tinha aqui, já tinha feito no Dia dos Namorados do ano passado, porém hoje eu vou ensinar uma outra técnica aqui para vocês. Vocês vão amar, que é essa técnica de aderir esses coraçõezinhos. Eu fiz já com cola branca, já fiz aqui com cola de isopor, já fiz também com parafina gel e hoje eu vou ensinar uma outra técnica para vocês para aderir isso aqui, tá bom? Então a gente vai utilizar esse vasinho aqui com rolha, muito lindo, é muito fofo esse nosso jarro, muito bonitinho, tá? Então eu vou ensinar para vocês como que a gente vai aderir. Pavio fino, então eu separei 2 aqui já com ilhós. Aí, aqui o segredinho, o que a gente vai utilizar para aderir. Vou até mostrar aqui para vocês que eu tenho um aqui que eu já deixei prontinho, adiantado. Olha que lindo aqui, olha. Como fica lindíssimo. E olha como fica grudadinho e super transparente. Qual que é essa técnica aqui que a gente vai utilizar super transparente? Aqui, ó, pronto, para vocês verem bem legal, bem de pertinho. Olha que lindo que fica, bem transparente, sem a gente usar a parafina gel. Então aqui, o que nós vamos utilizar, Sônia? Mel.
Sim, mel de abelha, aquele mel que você tem, se você tiver aquela glucose também, pode ser, tá? Aqui, ó, tem bem pouquinho mel, ó, bem pouquinho, até vergonhoso, né, gente? Mas eu só tinha essa tampinha aqui de mel, derreti, porque já tava até endurecidinho, então eu derreti ela pra gente mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, ó. A gente vem, passa o nosso, com esse pincelzinho aqui, ó, passa o mel, dá aquela lambrecada. Sônia, isso vai interferir na queima da vela? Não, de forma alguma, tá? Não vai interferir em nada. Então aqui, ó, a gente vem, ele só vai dar um pouco mais de transparência pra gente nessa questão de aderir, tá? Aderir os coraçõezinhos ou até os confeitos, se você estiver utilizando confeito. Gente, é como que eu falei para vocês, eu já ensinei para vocês várias técnicas de como aderir os confeitos ou qualquer outra coisa no seu vidro, tá? Fica muito top. Até se você tiver glucose, que é aquela bem transparente, é até melhor, tá? Que esse meu mel aqui, ele tem uma corzinha, né? Que tem a corzinha de mel mesmo, tá? Mas não tem problema nenhum. Não vai interferir em nada. Ó, passa bem aqui, não precisa passar uma camada muito grossa não, tá? Um pouquinho que você passar, ó, tá vendo que ele já fica meio amarelinho, da cor do mel? Que é esse mel aqui que eu tenho, aquilo que eu falei pra vocês. Se tiver aquela glucose, que a glucose, na verdade, ela é bem transparentezinha. Vai ser até melhor. A gente vem aqui com uma porção dos nossos coraçõezinhos, jogamos aqui dentro, não precisa se preocupar, tá? Joga aqui dentro. Aí ele vai começar a aderir, tá vendo, ó? Ele adere e a gente joga o restinho lá, ó. Pronto, já aderiu aqui. Não preciso persistir, já tem uma grande quantidade aqui, eu jogo só o excesso. Pronto, já tá tudo grudadinho. Esse aqui tem menos. Deixa eu ver aqui, onde aparece pra vocês. Ó, esse aqui tem menos e esse aqui tem mais, tá? Que eu coloquei uma quantidade maior de mel nesse do que no outro. Vou desligar minha cera aqui, que já tá bem quentinha. E aí, o que que eu vou fazer? Vou derreter a cera aqui e volto com vocês pra gente preencher aqui, tá? Ah, eu quero colocar o pavio também. Antes de mais nada, quero colocar o pavio junto com vocês aqui. Eu falei pra vocês que eu sempre usava a nossa colinha dupla face. Mas eu tô preferindo bastante colocar com a colinha quente, que eu acho que ele adere melhor. Principalmente quando é uma cera. A cera, ela precisa de um pouquinho mais de cuidado, porque ela derrete mais rápido, então a gente precisa de um pouquinho mais de aderência. Então, eu vou vir aqui, ó, nosso paviozinho, vamos colar bem no meio aqui. Com a cola quente, ele cola super certinho. Então, não tem esse probleminha de repente, soltar do fundo e ele ficar navegando, sabe? Fica soltando do... Então, por isso, eu tô colando com a colinha quente, que eu acho que ela adere melhor, tá? Ela dá um suporte melhor pra gente aqui. Então, aí, ó, eu colo bem no meinho aqui, pra ela ficar bem certinha. E aí, eu vou deixar a nossa cera já, ela derreter totalmente, e aí eu volto com vocês pra gente preencher, colocar a essência e preencher aqui, pra vocês verem como fica bem top, tá bom? Até já! Nós voltamos aqui, a nossa cera, eu derreti ela, lembrando que ela não pode passar de 70 graus e ela já está em 55 graus. Já é hora da gente perfumar ela, então vamos colocar 20 ml de lavanda francesa, tá? Olha que legal essa tampa aqui, eu achei muito legal porque ela não fica escorrendo, sabe? Quando a gente coloca a essência, fica escorrendo no vidrinho, essa daqui não fica, tô adorando. Ó, a gente coloca 20 ml da nossa essência. Se você quiser colocar até 25, você pode. Vou colocar um pouquinho mais, porque eu quero ela bem perfumada, porque é para uma cliente super especial, Jaqueline Lima. Jaqueline, eu vou falar para você que é uma cliente mega especial, além de ser minha amiga. Ela me indica para todas as amigas dela, que tem bastante amiga, então ela me indica para todas as amigas dela. Inclusive, a gente vendeu bastante coisa do aulão, tá? Quero agradecer todo mundo aí da segunda chamada do aulão, do pessoal que já veio para a segunda chamada do aulão. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente nesse aulão. E aí eu vou querer saber de vocês, se vocês querem mais aulões,
se vocês querem algum tema em especial. Eu tô com um monte de coisa aqui na minha cabeça, sabe? Mas eu queria saber de vocês aí. Depois a gente vai fazer uma enquete para saber o que vocês querem mais, assim, aprender. Porque eu vou falar para vocês, gente, que até comentei com o pessoal do aulão, com as meninas que ficaram comigo no aulão, que vieram comigo, eu achei muito legal, porque assim, a gente pôde passar coisas que a gente aqui não consegue passar, porque o pessoal fala, o vídeo fica muito longo, fica enjoativo e tudo mais, então a gente acaba não passando tudo o que a gente precisa passar, que é o pulo do gato, né? Então, apesar de eu passar muitas informações aqui para vocês, tem sempre assim uma coisinha ou outra que a gente acaba não passando por conta do tempo mesmo, tá? Então, eu quero saber de vocês aí, já deixa nos comentários, se vocês querem saber alguma coisa específica aí, a gente já se prepara para um próximo aulão aí para vocês, tá? E aqui, ó, vou mexer bem até chegar em 45 graus, que é é hora de envasar, tá? Ó, 45 graus. Então, aqui ela já misturou, viu que eu coloquei ela em 55, 56 graus, que aí a gente mistura bem, é um prazo para a gente misturar essa essência para ela se misturar aqui na nossa cera, tá? Porque se você coloca muito depois, ela acaba ficando com grumos de essência e acaba não perfumando depois. Aí a pessoa fala, ai, Sônia, não perfuma e tal. Mas é tudo isso aí que a gente tem que respeitar, tá? Que é o prazo da gente colocar a essência e tudo mais. Aí aqui a gente tá envasando as duas. E aí a gente coloca até esse gargalo aqui, ó. Vou colocar até um pouquinho mais, porque vai a rolha, tá? Aqui vai a rolha, ó. Então, a gente coloca um pouquinho aqui, pronto. Sobrou bastante, tá? É até um pouquinho menos aqui de cera. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vai deixar as duas solidificar aqui. Na hora que ela solidificar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha como os coraçõezinhos ficam em evidência, ó. Bem legal, eu gostei bastante dessa técnica. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa técnica. Se vocês gostaram, se vocês preferem uma outra técnica também, eu quero saber, tá bom? Vamos deixar ela solidificar aqui, aí eu volto pra gente fazer o acabamento final, tá? Até já! Voltei aqui e aí até tô do outro lado aqui, se chacoalhar um pouquinho, que o Ale tá segurando vocês aí, tá? Eu quero mostrar o lacinho que eu aprendi a fazer um lacinho, tá bom? Ó, aqui, pelos meus conhecimentos, vou ensinar vocês. Então, a gente coloca o lacinho aqui, a fitinha aqui, passa o lado direito por cima do esquerdo, tá vendo, ó? Passa o lado direito por cima do esquerdo aqui. E essa parte aqui, que a gente passou por cima, o lado direito, que a gente passou por cima do esquerdo, a gente passa por baixo aqui, ó. E dá o nozinho, tá? Deu o nozinho aqui. Aí a gente faz aquele lacinho de cadarço e passa essa parte aqui, ó, por baixo de tudo aqui, ó. Joga essa partezinha aqui pra frente e puxa aqui por trás, ó. Vem aqui por trás e dá uma puxadinha no nozinho. Puxa aqui atrás, sabe? Aqui atrás é que vai fixar o seu lacinho. E olha que bonitinho que fica. E não é que dá certo, gente? Olha aqui que lindo que fica. Muito legal. E aí a gente vem e corta. Eu vou falar pra vocês, tá? Eu fico com vergonha de fazer pra vocês toda vez. Ai, gente, eu não sei fazer o lacinho, mas eu estudo, viu? Vou procurar saber, vou estudar até dar certo. Olha que fofo que ficou esse lacinho. Fala a verdade, se não ficou lindinho. Deixa eu mostrar assim bem de pertinho para vocês verem. Olha, depois aí deixa aí nos comentários o que vocês acharam do meu lacinho novo. Olha esse aqui, ó, os dois. Olha que bonitinho. Eu achei muito fofinho. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou deixar ela solidificar. Queria só mostrar o lacinho para vocês. Queria me amostrar. Queria me amostrar aqui para vocês com o lacinho. E aí, vou deixar ela solidificar totalmente pra gente colocar a rolha aqui em cima para ficar bem bonitinho para vocês, tá? Eu volto daqui a pouquinho. Aí, aqui, a gente deixou solidificar certinho. Como que eu faço, ó? Eu deixo ela solidificar.
venho baixo o paviozinho, porque esse paviozinho eu não posso cortar ele rente aqui. Porque se cortar ele rentezinho aqui, a pessoa não consegue acender. Então, o que que eu faço? Eu venho, deito ele aqui, aperto certinho a nossa cera aqui, para não ficar com aquele buraquinho feio, e a gente vem e coloca. Esse aqui eu fiz a mesma coisa, a gente vem e coloca a rolha, ó. E fecha com a rolha, bem lindinho, bem fofo. Olha que graça que ficou. Eu achei muito fofo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa dica, porque aqui eu trouxe mais a dica para você. Mas olha que coisa mais linda essas velas. Eu amei. Vou dar uma viradinha aqui nas duas para vocês verem. Uma ficou com mais coraçõezinhos, outra ficou com menos. Então, quanto mais você deposita o mel, não precisa exagerar, tá? Mas se você deposita mais o mel, ele fica mais grudadinho, com mais corações, tá? Menos mel, menos coraçõezinhos, mas não pode exagerar, porque senão ele fica amarelado, tá? Essa aqui, ó, que eu exagerei um pouquinho mais, essa aqui, exagerei um pouquinho mais, ela ficou um pouquinho mais amareladinha. Então, a glucose, que não tem cor, seria o ideal, tá? Para vocês fazerem isso aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa dica, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, se você não deixou o likezão, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, que tudo isso aí ajuda a gente a engajar o nosso vídeo e chegar para muito mais pessoas, tá bom? Espero vocês aqui no nosso próximo vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima!